Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. 31 dias com Maria, a Virgem Maria no reino da divina vontade, 12º dia. A Rainha do céu, no reino da vontade divina, sai do berço, dá seus primeiros passos e com seus atos infantis chama Deus a descer à terra e chama as criaturas a viverem na vontade divina. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os mais ardentes suspiros, neste mês consagrados a você, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho, para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado por seus filhos. Portanto, a rainha soberana, a ti eu confio, para que você guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrando a sua mão materna, você guiará todo o meu ser, para que eu possa fazer a vida perene, a vontade divina. Você me fará como seus filhos, e a ti, minha mãe, dou-lhe entrega a minha vontade, para que eu possa tocá-la com a vontade divina e assim poder permanecer seguro, de não mais deixar esse reino. Portanto, eu oro para que você me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todos os dias, mês de maio, de manhã ao meio-dia e à tarde, 3 vezes por dia. Ajoelhe-se em Nossa Mãe Celestial e diga: minha mãe, eu te amo. Você me ama e me dá um gole da vontade de Deus para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seus olhos paternais. A alma para sua Rainha Celestial. Aqui estou eu de novo contigo, minha querida Bambina, na casa de Nazaré. Quero ser espectadora da vossa idade infantil, ó mamãe. Quero dar-lhe a sua mão ao dar os seus primeiros passos e conversar com sua Santa Mãe Ana e seu pai Joaquim. Pequena como você é, depois de ter sido desmamada, ao caminhar você ajuda a Santa Ana nas suas pequenas orações. Minha mamãe, como você é querida para mim e toda linda. Por favor, me dê suas lições, para que você possa seguir sua infância e aprender contigo a viver, mesmo em suas pequenas ações humanas no reino da vontade divina. Lição da Rainha do Céu. Meus queridos filhos, meu único desejo é manter vocês perto de mim. Sem vocês, eu me sinto sozinha e não tenho ninguém em quem confiar meus segredos. Suas são minhas atenções maternais, que procuram perto de vocês a quem tenho no coração, para dar-lhe as minhas lições e assim fazê-los entenderem como viver no reino da vontade divina. Mas a vontade humana não entra nele, pois permanece esmagada no ato de sofrer a morte contínua diante da luz, santidade e poder da vontade divina. Mas você acredita que a vontade humana permanece aflita, porque a vontade divina a mantém no ato de morrer continuamente? Ah, não, não.
Em vez disso, fico feliz porque em sua vontade agonizante, a vontade divina renasce e sobe, vitoriosa e triunfante sobre a sua, para a qual traz alegria e felicidade sem fim. É o suficiente para entender, querida filha, o que significa ser dominado por ela, e para provar isso, fazer a criatura abominar sua vontade, tanto que ela prefere ser despedaçada do que deixar a vontade divina. Agora me ouçam. Deixei o céu apenas para fazer a vontade do Eterno. E embora eu tivesse meu céu em mim, como era a vontade divina, e eu fosse inseparável do meu Criador, eu também gostava de estar na pátria celestial muito mais, de acordo com a vontade divina em mim. Senti os direitos da criança para estar com eles, para me fazer calmaria como um pequeno porto entre seus braços paternos e participar em todas as alegrias e felicidade, riqueza e santidade que o povo divino possuía, tanto quanto eu poderia suportar, e me encheu tanto que não pude mais contê-lo, e o Ser Supremo desfrutou ao ver que eu, sem medo de fato, com o mais elevado amor, enchia minhas posses. Nem me perguntei se eu podia pegar o que queria. Eu era filha deles, era a vontade que nos animava, e ali eu queria os que eles queriam. Então eu senti que as propriedades do meu Pai Celestial eram minhas. A única diferença é que eu era pequena e não podia abraçar nem aceitar todos os seus bens, tantos quanto eu levei. Havia tantos que eu não tinha capacidade de colocá-los em mim, porque eu sempre fui uma criatura dele. Em vez disso, a divindade é grande, imensa, e em um ato abraça tudo. Então, apesar disso, assim que fui levada a entender que eu tinha que me privar de suas alegrias celestes e castos abraços que nós mesmos demos, eu deixei o paraíso sem demora e voltei para meus queridos pais. Eles me amavam muito. Eu era toda amável, querida, hilária, pacífica e cheia de graça infantil para capturar o carinho deles. Eles estavam todos atentos a mim. Eu era a joia deles quando me pegavam em seus braços. Agora, filhos de meu coração, vocês devem saber disso quando vocês começam minha vida aqui embaixo. A vontade divina estendeu seu reino em todos os meus atos, de modo que minhas orações, minhas palavras, meus passos, a comida, o sono que eu dei, os pequenos serviços com os quais ajudei minha mãe, foram animados pela vontade divina, e desde que eu sempre os carreguei em meu coração, eu os chamei como meus filhos em todos os meus atos. Eu chamei seus atos junto com os meus, de modo que, mesmo em seus atos, mesmo os indiferentes, o reino da divina vontade se estenderia. Vocês sentem o quanto eu os amei. Se eu orasse, eu chamava suas orações nas minhas, para que a sua e a minha fossem corroboradas por um único valor e poder. Qual era o valor e o poder de sua vontade divina? Se eu falasse, eu chamava suas palavras. Se eu andasse, eu chamava seus passos. E se eu fizesse as pequenas ações humanas indispensáveis à natureza humana, o que era tomar água, varrer, ajudar a entregar a madeira para minha mãe, para acender o fogo, muitas outras coisas semelhantes, eu chamei esses mesmos atos seus, para que eles fossem corroborados por uma vontade divina. E nas minhas e nas suas ações, seu reino foi estendido. E como eu os chamei em cada ato meu, eu chamei a palavra divina para descer à terra, e ó como os amei, meus filhos. Eu queria seus atos em mim,
para os fazer felizes e fazer vocês reinarem comigo. E quantas vezes eu chamei vocês e seus atos, mas a minha maior dor era ver meus pais permanecerem isolados e os seus eu os vir como perdidos em sua vontade humana. O que era horrível dizer que eles formaram o reino, não divino, mas humano. O reinado de paixões e o reino do pecado, miséria e desgraça. Sua mãe chorou por essa desgraça e em cada ato de vontade humana que vocês fazem. Portanto, ouçam sua mãe. Se você fizer a vontade divina, como por direito, a você será dado alegrias e felicidade. Tudo estará em comum com o seu Criador. Fraquezas, misérias serão deslocadas de vocês, e então vocês serão os mais queridos de meus filhos. Vocês vão ficar no meu próprio reino, para fazerem vocês sempre viverem na vontade divina. Olha só que coisa linda, né? A lição, que coisa linda. A mãe nos ensinando hoje, nos mostrando como viver, né? Como é a vida na divina vontade, né? Nessa simplicidade. Olha só o que ela está falando, né? Ela está aqui hoje nos mostrando aqui, nos falando como foi, né? Depois que ela desceu do céu, porque ela foi para o céu, estava diante da Santíssima Trindade. Então, assim, ela está falando como é essa vida na divina vontade, como é viver nesse reinado, no reinado da divina vontade aqui na terra. Já aqui na terra, o que os bem-aventurados vivem no céu, a gente já pode viver aqui na terra. Como é que é esse reinado? Então ela está mostrando na prática aqui como é esse reinado. Que coisa linda! Participar das alegrias de Deus, da felicidade, né? Participar, participando dos bens divinos aqui na terra. Meu Deus, das alegrias de Deus, dessa alegria que eles têm, que eles vivem entre eles, né? Onde a Santíssima Trindade vive, né? Participar da alegria com a Santíssima Trindade, já aqui na terra. E é na simplicidade, né? É isso que tem que ficar claro, entender a nossa mãe, né? A nossa mãe, porque as pessoas confundem muito ela por ser imaculada. Ela é uma mulher assim, né, uma mãe que inalcançável, né, assim, intocável, né, que a vida da mãe, meu Deus do céu, foi uma coisa assim, não, né, algo extraordinário, algo assim que a gente nem imagina e fica imaginando devido a essa Imaculada Conceição da mãe, deve ter sido concebida sem o pecado. Mas aí, é o que ela está trazendo, que a vida dela, ela não é diferente da gente. Que a única diferença é que ela é imaculada. Ela é imaculada. Ela nasceu sem a mancha do pecado original, né? Mas ela é humana como a gente, ela tem vontades, né? Ela viveu, né, o reino da divina vontade, tem que entender, gente. É na rotina, é na simplicidade da vida. Ela está mostrando como viver aqui, né? É nas orações, é no varrer a casa, é no lavar a louça. Ela vivia nesse reinado, vivendo na vontade de Deus, submetendo todas as coisas, submetendo a vontade dela, né? Ali, pegando a vontade humana para submeter à vontade divina. A vontade dela, ela tinha vontade. Ela tinha vontade. A mamãe, ela sentiu dores, né? Ela teve sentimentos. Então, assim, ela foi humana, gente. Ela é humana que nem a gente. Ela teve sentimento, ela sentiu também, sentiu dor, né? Ela passou pensamentos também, pensamentos humanos na cabeça dela também. Mas a diferença é o quê? Que ela não deu voz para essa vontade. Ela sabia que tinha vontade. Lembra que ela fala nas outras lições, né? Ela tem uma vontade, né? Ela conhecia a vontade dela. O que é se conhecer? Ela ouvia, escutava aquela voz, a vontade estava ali. Ela conhecia que tinha uma vontade ali, porque a vontade dela, ela sentia ele, mas ela não dava voz para ela. Aí que está a diferença, né? Ela não dava voz, ela conhecia a vontade dela, mas ela não dava voz para ela. Ela só conhecia para cumprir com a vontade de Deus, para submeter à vontade de Deus. Então, olha só que coisa linda e que a gente precisa entender.
Por isso que ela fala, esse destino é para todos, essa santidade é para todos. Essa vida não é só para mim. Esses ensinamentos que ela está trazendo é para a gente entender isso. Essa vida não é só para mim, é para todos vocês, meus filhos. Para todos vocês, né? Esse dom, essa alegria, né? Deus quer dar para todos esse dom que é Ele mesmo, essa vida que Ele quer dar, essa felicidade, essa participação na felicidade de Deus, na alegria, no amor, né? De ter a mesma vontade de Deus, né? Meu Deus do céu, é para todo mundo, não foi só para ela, não é só ela, né? Ela passou por teste. Todos os dias, a cada segundo, ela passou pelas provações, não foi só uma vez, né? Não foi fácil para ela, como muito pensam, porque ela é imaculada. Então, essa Imaculada Conceição confunde muito o título, né? Ela ser imaculada confunde muito a cabeça das pessoas por ela ser imaculada, né? Por ela não ter nascido com a mancha do pecado, confunde as pessoas demais. Né? Então, assim, é como se fosse uma mãe intocável, né? Que as pessoas não têm como se aproximar. É algo assim, é uma ideia bem parecida também da que as pessoas têm de Deus, de um Deus assim que não quer nenhum dos seus filhos próximo dele, né? De um Deus ruim, de um Deus severo, um Deus exigente, um Deus que quer controlar as pessoas. Não é. Se ele quisesse controlar a gente, ele não teria nos feito com um livre-arbítrio. A gente tem a chave da nossa vontade. Mesmo vivendo na vontade de Deus, mesmo a gente dando para Ele, né, submeter à vontade divina, Ele também nos dá uma cópia dessa chave. Ele tem uma chave, quando a gente vive na vontade dele, na vontade divina, ele tem essa chave no trono, amarrada no trono dele, mas assim, ele dá uma cópia. Ele dá uma cópia, porque senão não seria, né, livre-arbítrio, a gente não seria livres, seríamos escravos. E não é isso que ele quer. Não é isso, por isso que ele deixa. Mesmo vendo na vontade de Deus, a nossa vontade ainda existe, né? Ela existe. É como a mãe está dizendo, eu conhecia ela existe, eu tinha uma vontade. Mas eu não dava voz para ela. Ela ficava ali, ó, falando no meu ouvido, nos acontecimentos, querendo ter voz, querendo reinar. Eu só conhecia, mas eu mandava ela calar. Eu mandava calar e submetia ela à vontade de Deus. Mesmo com toda a dor, com todo o sofrimento que ela estava sentindo, né? Entendeu? Então é muito importante a gente entender isso. Essa simplicidade, entender a simplicidade. Deus é simplíssimo, Deus é simplíssimo. Ele é imenso, é grande, a grandeza é poderosíssimo, mas ele é simplíssimo também, né? E é o reino da divina vontade, é assim, na simplicidade, na vida, né? Na vida sendo vivida, no cotidiano, na rotina, não é nenhuma assim, aquele negócio místico, né? Como a gente conhece a vida de tantos santos, né? Foram uma missão particular de cada um, né? Uma missão que Deus tinha um propósito, tinha um para quê, né? Principalmente para a questão de fé, porque o ser humano é isso, precisa das coisas extraordinárias para crer, né? Para ter fé, para alimentar a fé das pessoas, né? Mas não é assim que Deus quer, né? Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é isso, é reinar nos corações, né? É derramar os seus bens, é derramar a sua própria vida, dar esse dom, o dom da própria vida dele, né? Derramar na nossa alma a vida dele, que é doar os seus bens, que é ele mesmo, né? Todas as suas propriedades, como a mãe está falando aqui. Eu tinha em meu poder todas as propriedades divinas. Então ele vai colocar tudo na nossa alma, né? E é muito incrível. Então, assim, ela veio viver, né? Deixa eu achar aqui onde ela tá falando aqui. Né? Que aí ela desceu e começou a viver, né? Fazer nos seus atos pequenininhos, atos pequenos do dia a dia ali, né? Para cumprir com a vontade de Deus.
né? E nesses atos da rotina da mãe, quando ela era pequena, ela ajudava Santa Ana nas orações, ela ajudava nas tarefinhas, ela tinha umas tarefinhas ali para fazer, né? Pequenininha, ela ajudava naquela pequenez dela, da idade dela ali, ela procurava ajudar, as pequeninas coisas ela oferecia a Deus. Ela fazia em nome de todos, ela chamava, ela tinha no coração dela todas as criaturas. Então, o Filho da Divina Vontade, ele abraça todas as almas do passado, presente e futuro, entendeu? Porque são atos, cada ato que a gente faz na Divina Vontade, um exemplo, lavar a louça, vou dar um exemplo assim, bem ordinário, assim como a mãe está dizendo, mesmo um ato pequeno e insignificante aos olhos humanos, né? Pode ser um lavar a louça, né? Então, nesse lavar a louça, a mãe chama a todos, né? Oferece a Deus, faça esse ato em nome de todos, né? Para purificar as almas, né? Para a salvação das almas. Então, ela chamava todas as almas naquele ato que ela estava fazendo, do passado, presente e futuro. Então, era um bem universal, porque era um ato divino, né? É um ato divino. Deus é infinito, né? O ato de Deus é universal. É um ato que o bem é transbordado para todos. Lembra? O bem é para todos. Ele não tem distinção de pessoas. Então, assim também o Filho na Divina Vontade. Então, vamos dizer, tem esse poder divino na alma, né? Que um ato, meu Deus, é valiosíssimo, é cheio de vida, de bem, um ato ordinário. Um ato que aparentemente aos olhos humanos é insignificante, mas é de um valor imenso porque é divino. É um ato que está sendo feito na vontade de Deus. Aquele ato é o que Deus quer, a ordem, entendeu? É a ordem, né? É um exemplo, a mãe quando casou, né? Então, assim, qual era a ordem da Divina Vontade para ela depois que ela se casou? Ela estava na ordem ali de esposa. Era cuidar de São José, era cuidar de Jesus, cuidados da casa, na educação e tudo aquilo, a ordem das coisas, né? Ela respeitava as autoridades, as leis, então assim, tudo direitinho, tanto as leis ali, né, mosaica do tempo, como as leis civis. Então eles respeitavam, isso é ordem, né? Ordem e aquele respeito nas autoridades. Não tinha rebeldia, né? Diante das autoridades, mesmo apesar de não tinha rebeldia, né? Eles respeitavam as leis, então isso se chama ordem. Então, a pessoa vivendo nessa ordem, cumprindo com o dever para qual ela foi chamado, isso é viver na vontade de Deus. Então, aquele ato, mesmo que seja insignificante aos olhos humanos, é um ato, assim, uau, entendeu? É um ato de muito valor, porque é divino para começar, é divino, né? Então, contém vida naquele ato aparentemente significante. Contém vida porque está na ordem de Deus, está na ordem como Deus colocou, está tudo na ordem. Você entende? Então, é um bem que vai ser derramado universal, né? Vai ser um bem levado, um conhecimento levado para os bem-aventurados. Todos participam. Os bem-aventurados no céu, as almas do purgatório, as almas, né, viventes aqui, as almas da terra, né, que estão ainda aqui na terra, né? Todos. E isso é passado, presente e futuro. Então, é muito grande, né? É muito incrível, incrível. Então, assim, e é assim, é vivendo na ordem, entendeu? É na ordem. Então, o ato vai conter vida, bem, que vai ali abranger a todos se estiver na ordem, né? Vivendo tudo na ordem direitinho, por mais significante que seja, estando na ordem que a divina vontade estabeleceu, ali naquela alma que vive na divina vontade, então ela está contendo vida, né? Porque aquele ato é ato divino, é a vida, é um ato que tem a participação do próprio Deus ali. Então é cheio de vida, que traz vida para a alma, né? Que faz a alma crescer, né? Na divina vontade, a vida divina cresce na alma, vai crescendo. A alma é alimentada,
né, por esse ato. Tanto a nossa própria alma como as almas, né? O bem, né, se estende. Então, por isso que ela está falando, o rei era estendido, o reino se estendia, se estende por causa disso. Porque o bem é estendido, né, nesse ato, né, ali de corresponder, de narrar, né. Então, assim, deixa eu ver aqui o que a mãe mais está falando aqui. Nossa, esse é muito incrível esse texto, mas o que mais chama atenção, isso tudo que ela está falando é isso. É na simplicidade, viver na divina vontade. Queria encontrar aqui onde ela está falando, especificamente aqui, peraí só um instante. Antes de eu ver aqui, que eu queria ver, é aqui muito importante que ela está falando no início, olha só, que incrível. Mas a vontade humana não entra nele, não entra nesse reino, pois permanece, ela tá vendo que eu falei, ela fica sem voz, né? A vontade humana, ela não tem vida, ela quer ter vida, ela quer reinar. Ela fica dando opinião ali na nossa mente, dando opinião, né? Ah, você fez isso. Ah, você não é uma boa pessoa, você errou nisso. E você, entendeu? Então fica naquele nossa mente, né? Aquela pessoa, tipo uma pessoa ali falando, né? Ali falando, querendo ter vida, querendo reinar. Ah, mas você não foi boa pessoa, você e fica naquilo. Você é uma pessoa ruim, você foi um monstro, você não é uma boa filha, você não é uma boa mãe, não é uma boa esposa, entendeu? E ela fica ali. Mas só que a gente olhando se a gente tá vivendo na ordem, então pra que tá dando voz, né? Então assim, a gente tá na ordem, então a gente sabe que tá na ordem, tem consciência. Quando a gente tá vivendo a divina vontade, a gente sabe que a gente passa a ter consciência da ordem. O conhecimento, né, traz essa consciência da ordem, né, que a alma está ordenada, tá tudo no seu devido lugar, entendeu? Então, assim, a vontade humana, ela fica ainda querendo, ela fica com aquela vozinha ali, né, a vozinha ali querendo reinar. Mas aí, é isso que a mãe tá falando, mas ela permanece esmagada. Ela não entra nesse reino, ela fica querendo entrar, mas não entra, né? Então ela fica ali anulada essa vontade humana. Ó, ela permanece esmagada no ato de sofrer, né? Então no ato que a gente ali manda ela calar, que a gente não fica dando, né, ali voz para ela, né? Então ela fica sempre naquele ato de sofrer porque ela tá falando ali. Tá falando, ela existe, lembra que a mãe falou? Ela existe, eu conhecia a minha vontade humana, ela fica ali. Ela fica ali. Mas ela tá sempre em ato de sofrer, né? A morte contínua diante da luz, né? Da luz, do conhecimento, da consciência que a alma toma, né? Do conhecimento que a alma ali vai adquirindo, né? Ali, né? Das luzes que Deus vai derramando, do conhecimento que ela vai tendo, né, da ordem das coisas, do conhecimento de Deus, do amor de Deus, do pensamento, das coisas mesmo, entendeu? Vai tendo conhecimento divino. Então, desse conhecimento que ela tem do que é a vontade de Deus em cada ato, ela fica em ato de sofrer a morte contínua diante desse conhecimento. Entendeu? Então, santidade e poder da vontade divina. Então, isso é muito grande, entendeu? É assim que a mãe via, né? Então, assim, a gente não pode estar colocando assim, dizendo mãe como se ela fosse uma bonequinha de porcelana, né? Que ela nada sentiu e foi fácil para ela, né? Foi muito fácil para ela porque ela é imaculada, não foi fácil. E é isso que ela está querendo dizer, né? Além de não ter sido fácil, ela tinha a vontade humana dela, mas ela não dava voz para ela. E ela viveu, e não é nada extraordinário como as pessoas pensam, é na simplicidade, é na rotina, é ordem, 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 ter ordem, né? E o que esse mundo tá hoje, que a gente tá vendo? Desordem, né? As pessoas em desordem, né? Casamentos em desordem, filhos em desordem, relação de pai e filhos em desordem, de marido com sua esposa, esposa para com seu marido em desordem, né? Não tem respeito para com as autoridades, falta respeito para com as autoridades. Então, N desordem, paixões, apegos. Então, assim, né? É isso que está sendo falado aqui. E na divina vontade, não. Divina vontade é ordem. Então, com esses conhecimentos, a alma vai se ordenando, vai passando pela purificação e se vai tendo essa ordenação, né, dessa desordem, vai se ajustando, né,
a partir dos conhecimentos, então, diante dessa luz, diante dos conhecimentos que a alma vai ali adquirindo, a vontade humana, ela fica ali, né? Um ato contínuo de sofrer a morte, porque a alma está conhecendo, não, isso aqui não é certo, isso aqui não é nada, não está na ordem, isso aqui não é ordem, então ela sabe qual é a ordem das coisas, ela tem conhecimento. Então a vontade humana vai estar sempre em ato de sofrer, ela está existindo ali. Ela tá querendo, ela existe, tá querendo ter voz, mas assim, não tem voz, entendeu? Ela fica sempre em ato ali de ser ali aniquilada, né? Tá sempre em ato ali para não dar voz, né? Para ela. Então é muito incrível isso. A gente não tem que se preocupar e nem, né, como está dizendo, né, fique feliz, porque em sua vontade agonizante, naquela dor, naquele sofrimento, né, na sua vontade agonizante, aquela vontade querendo, né, ali se debatendo na nossa vontade humana, né? Então, a vontade divina renasce. Então, nessa ato assim, agonizante da vontade humana ficar agonizando, querendo ter voz, fique feliz com isso, que ela está agonizando, porque a vontade divina, ela renasce e sobe vitoriosa e triunfante sobre a nossa vontade, que está ali agonizando, querendo ter vontade, mas né, nesse ato da gente não dar vontade para ela fica ali agonizando, e é nesse ato da gente não dar voz a ela, que Deus ali, a divina vontade, ela renasce, ela sai ali, renasce e sobe, né? Então, assim, a vida divina nasce, vai crescendo na nossa alma, vai subindo, né? E Deus vai triunfando, sendo glorificado na nossa alma, né? Triunfando sobre a vontade divina, né? É incrível, que traz, assim, alegria sem fim, as alegrias divinas. A gente tem essa paixão das alegrias de Deus. Quando a pessoa toma esse conhecimento, tem essa consciência do bem que é, né? Viver na divina vontade, esse é o verdadeiro bem. É como a mãe está falando, prefere morrer 1000 mortes, ser despedaçada, triturada, do que fazer um só ato de sua vontade. Do bem que ela toma consciência. A consciência que ela tem do bem que é a vontade de Deus, né? É o bem. Deixa eu procurar aqui o que eu estava querendo falar com vocês aqui. Assim, bem legal o que a mãe tá falando, ó. Que assim, que ela acumulava dessa alegria e felicidade, a riqueza e santidade divina, né? Então ela se enchia o quanto ela poderia conter, ela desfrutava disso sem medo, né? Aí enchia, né? Ali era preenchida a alma dela, se enchia dessas posses, né? Como minhas, né? Ela nem perguntava, né? Ela se sentia assim, meu Deus, tão íntima, eu sou filha, ela entendeu, eu sou filha de Deus, né? Ela tinha esse conhecimento de Deus, então ela nem perguntava, né? Porque ela sabe, eu tenho pessoas, tenho esses direitos da criança, né? Os direitos da criança Deus nos deu, né? Essa é a herança que Ele quer nos dar. Então ela tinha essa consciência, esse entendimento. Então ela pegava, né? Assim, o quanto ela podia, né? Desses bens divinos, né? Que é as propriedades divinas, é a vida de Deus mesmo, entendeu? Então ela tomava posse de Deus, do próprio Deus, da vida de Deus, das propriedades divinas, dos bens divinos, né? Dos atributos de Deus. Então a alma toma posse de tudo. E tem sem nem perguntar, né? Pra você ver como é que é essa relação de filho. Então ela não nem pergunta, ela vai lá e toma posse. É isso que Deus quer, que a gente tome posse da vida dele. Entendeu? Que a gente esvazie e tome posse, encha o quanto puder, né? Se disponha, se esvaziar e se encha, mas se encha, deixa ele encher, ele quer nos encher de sua vida, né? Ele quer encher a nossa alma, o quanto a nossa alma puder conter, né? Ele quer, ele vai até, e vai chegar um momento que a gente tá tão cheio, que ela fala aqui, que a gente tá tão cheio de Deus, tão cheio, que a gente transborda, né? Incrível aqui, olha só, aí ela tá falando aqui, ó, que a gente transborda. Então, deixa eu só terminar aqui, quando esse transbordar, né? A gente tá tão cheio de Deus, tão cheio do amor de Deus, que chega um momento que a gente não consegue nem conter mais e transborda esse amor, né? Transborda em ato, narrando, né? Na vida, vivendo todos os dias, né? Aonde Deus colocou, a ordem que Deus nos colocou, no trabalho, né? Como dona de casa, na paróquia, né? No posto que a gente tá, em algum serviço que se faz na paróquia, aonde tá, né? Então, assim, é muito, muito incrível. E aí, ela continua aqui.
Eu era filha deles, tá vendo? Um era a vontade que nos animava, eu era filha. Um era só vontade, a gente tinha uma só vontade, você tá vendo que a alma toma posse? Ela tem posse de Deus, tem posse de tudo, então por isso que ela nem perguntava. Ela fala que ela enchia minhas posses, nem me perguntei se eu podia pegar o que eu queria. A alma pega tudo. Muito incrível, né? E é isso que ele quer, né? Ele quer nos encher de tudo, todas as suas propriedades, né? E ali eu queria o que eles queriam. Então eu senti que as propriedades do meu Pai Celestial eram minhas. Isso é só para a mãe? Não é. Isso é para a gente também, né? Ela quer que a gente tenha esses conhecimentos, tenha essa consciência também, né? Para nos enchermos de Deus, de tomar, de sentir, assim, as propriedades divinas do nosso Pai Celestial em nós, que são minhas, tomar posse, é meu, é o meu Deus, é o meu Senhor, é meu Pai, tomar posse da vida de Deus, é o que Ele quer. E é o dom da divina vontade, né? A divina vontade é a vida do próprio Deus, é a vida divina, né? A única diferença é que eu era pequena e não podia abraçar nem aceitar todos os seus bens, linda. Tanto quantos eu levei, havia tantos que eu não tinha capacidade de colocá-los em mim, porque eu sempre fui uma criatura dele. Em vez disso, a divindade é grande, né? Deus é imenso, que, meu Deus do céu, quanto mais a gente tá ali conhecendo, né, se enchendo dessa luz divina, meu Deus, é interminável, gente, é infinito, não tem fim. A luz divina não tem fim. Os conhecimentos, quanto mais a gente conhece, mais tem coisas para conhecer, né? E é nesse conhecimento que os bens divinos, as propriedades divinas, a vida divina vai sendo criada, gerada na nossa alma. É muito, gente, é muito, muito que a gente somos muito pequenos. É por isso que ela fala, né, que a gente vai se enchendo tanto que assim que a alma possa conter. Porque é um Deus imenso, é muito grande, é muito. Ó, e em um ato abraça tudo. Então, apesar disso, assim que fui levada a entender que eu tinha que me privar de suas alegrias celestes e castos abraços que nós mesmos demos, eu deixei o paraíso, né? Que ela estava no paraíso. Isso tudo é Deus ali. Estava diante de Deus. Lembra das outras lições que ela, né, intercedeu pela humanidade? E Deus ali encheu ela de mais graças ali, né? Mais bênção, mais graças, né? Ali atendeu ali as orações que ela fez, mas ia ser na hora dele, ela só não sabia quando e que dia, mas ela teve ali, ele disse que ia atender os pedidos que ela fez, né? Ali em prol da humanidade. Então, e aí, apesar de tudo isso, ela estava feliz da vida ali, ela dizendo, né? Nos braços de Deus, mas ainda assim ela deixou, né? Porque era a vontade divina. Ela tinha ali, né? Ali a missão, ela tinha que viver, né? Aquilo, narrar, né? Narrar como ela está narrando pra gente aqui, né? Quem é esse Deus amoroso, imenso, grandíssimo, bondoso? Narrar a vontade dele, narrar os seus bens, os seus tesouros que ele quer para nós, né? Então aí, sem demora, eu voltei, né? Sem demora, mãe, é assim, sem demora, né? Tudo, né? Ela fazia as coisas assim, meu Deus. Tudo que ela queria só mesmo cumprir a vontade de Deus. Então essa era a vontade de Deus, ela sem demora voltou. Para meus queridos pais. Eles me amavam muito, eu era toda amável, querida, hilária e pacífica e cheia de graça infantil. Tá vendo? Eu era criancinha, né? Amável, querida, né? Aquelas coisas mesmo, da idade de criança, né? Para capturar o carinho deles. Eles estavam todos atentos a mim, eu era a joia deles quando me pegavam em seus braços. Aí ela continua: vocês devem saber disso quando vocês começam minha vida aqui embaixo. A vontade divina é estender o seu reino, tá vendo? Então, assim, é isso aqui que eu tava querendo pegar. Como é que é essa extensão do reino? Estender o reino. Como é que Deus vai estender o reino em todos os atos? Na correspondência, né? No ato de corresponder a Deus, Deus está estendendo o seu reino, né? No ato de a gente corresponder, no ato ali, né, nas palavras ali, nas orações, nas palavras, né, para ali o próximo, né, quando a gente precisa levar uma reflexão,
um conselho, uma correção para o outro ali, que é a vontade de Deus, que Deus falou, tá falando dentro de você. Você tem conhecimento de Deus, você tá ali meditando naquela situação que você precisa ali fazer um ato ali, um exemplo ali, dar um conselho, né? Conversar, dar uma correção na pessoa. E aí, né, Deus está aqui. Você conhece qual é a vontade de Deus, você está refletindo naquilo, fazendo aquela reflexão, meditando ali com Deus. Deus está te comunicando qual é a vontade dele dentro da sua alma. Então, né, comunicando como? Nos conhecimentos, ali está falando para você, você sabe, você conhece, sabe qual é a ordem das coisas. Então aí, o que que você faz, né? Como é que é estender esse reino? É quando você vai lá e narra, né? Aquilo que você meditou, você leva lá. Aquilo que foi meditado, que foi refletido, né? Aquilo que foi comunicado por Deus, né? E ali você vai lá narrar a vontade de Deus. Você vai lá, ele vai levar aquela aquela reflexão, né? Então vai lá, vai dar aquela correção. Olha, isso daqui, meu filho, né? Sempre no filho. Meu filho, isso não é certo. A desobediência não é boa. A desobediência leva, né, a gente a pecar. A desobediência foi. Então procurar ali, né, mostrar, né, que aquilo foi errado, tá? Dar aquela correção. Tô dando um exemplo aqui, né? Então a gente tá narrando qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer? Correção, pôr em ordem o seu filho, o nosso filho, pôr em ordem aquilo que está em desordem, né? Que é, no caso, uma desobediência, um exemplo, né? Então ali o reino está sendo estendido. Você explica. Então, vamos dizer assim, a criança entendeu, né? Entendeu que aquilo foi errado, entendeu, né? E tudo bem, mamãe, só tá certa, desculpa, né? Um exemplo. E a criança entendeu, então assim, ela correspondeu. Ela disse sim. Então, na correspondência de entendimento e ali, né, corrigindo, se corrigiu, ela está correspondendo. Então, aí o reino está sendo estendido, materializado, entendeu? O reino está sendo estendido porque aquele ato está sendo correspondido. Naquilo que a gente levou, aquela narração divina, daquilo que a gente conhece que Deus, né, que Deus queria, a gente está correspondendo indo lá, né? E naquela narração que a gente está passando ali, que a gente sabe qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, então a alma está correspondendo. Imagina, o reino está sendo estendido no seu filho, né? Naquela correspondência, sim, mamãe, sim, a senhora está certa, mamãe, é isso mesmo. Então a criança entende que aquilo foi errado, né? Então assim, né? Tá ali, tá ordenando a alma. Então o reino, o reino está sendo estendido no seu filho. Então você está entendendo? Porque a vontade de Deus foi ali feita, foi cumprida, né? Deus reinou naquele ato. Então, você tá vendo, o reinado tá sendo estendido. Então, é isso. É incrível, né? É incrível. Então, assim, e se ele não corresponder? E se ele, né, não corresponder aquilo, né? Aquela correção, né? Então, vai sofrer as consequências. Vai ter castigo, né? Vai ter que pôr de castigo. Então, tem consequências. Vem os castigos, as coisas, eu tô falando só de filho, do modo geral agora, né? Então, quando a gente faz um ato ali de narração da divina vontade, a gente leva ou no trabalho, na paróquia, ou você é um coordenador, né, na paróquia de algum movimento de pastoral, e assim, e as pessoas ali não correspondem, então a gente sabe, né, que tem consequências dos nossos atos, né? Tem consequências os nossos atos, né? Então, e as consequências são castigos, né? A justiça divina é amor de Deus. Isso também é isso que a gente tem que entender, amor de Deus. Os castigos, a justiça, né? A purificação que acontece, tudo é amor de Deus para acordar as almas dessa como é que eu posso dizer? Dessa cegueira, dessa letargia que as pessoas ficam assim, sabe? É uma maneira de despertar as almas. Então, isso é um amor imenso de Deus e que às vezes as pessoas também não entendem e só, né, em vez de abraçar aquilo e entender, né, tomar aquilo para refletir, Deus faz para despertar, fazer a pessoa meditar, refletir naquilo, né? Que tem uma coisa errada, que ela tá aquilo errado que ela fez e houve consequência, essa é a consequência daquele ato que ela fez errado, né, de uma desobediência, né? Então, se ela não corresponde àquilo, né, é pior ainda, porque vai ter continuando consequência, e a gente sabe, né,
que as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, né, tem consequência, né, é ruins, tem o mal, né, o mal acontece ali, né, tem as consequências da desobediência, né, é um pecado, né, é um pecado. Então, assim, o reino é estendido nos atos que a gente faz, né? Aí a mãe vai dar o exemplo aqui, é simples, ó. Na oração, as palavras, ó, de modo que minhas orações, minhas palavras, tá vendo? Os passos, o caminhar dela, gente. O caminhar, né? A comida que ela cozinhava, os passos, o caminhar dela, né? Não sei, dela sair do quarto para a sala, né? Você tá entendendo? Atos simples, rotina, ordinário. Ó, comida, o sono que eu dei, né? O dormir não é vontade divina, porque a gente precisa de repouso para o corpo se recuperar. Né? Para a gente poder se recuperar, precisa dormir, não precisa? Isso é vontade divina. Né? Deus nos fez assim, é vontade divina. Então, corresponder a isso, estar nessa ordem de ter aquele horário, né, de dormir, o horário correto de dormir, aquilo ali, você está correspondendo à vontade de Deus. Então, ó, o sono que eu dei, os pequenos serviços quais ajudei minha mãe, foram animados pela vontade divina. Tá vendo? Como é simples? Né? A simplicidade, tá vendo? É isso que Deus quer. É isso que é o extraordinário, é Deus agir, né, em nós e através de nós assim. Tá vendo? É isso que é extraordinário, é da nossa pequenez. Ele quer se servir da nossa pequenez, né, para estender o reino. Ele quer ter a nossa participação, é a vontade dele, né? E desde que eu sempre os carreguei em meu coração, eu os chamei como os meus filhos em todos os meus atos. Então, enquanto ela fazia esses atos, é como eu expliquei. Ela chamava a todas, ela tinha a todas as almas. E ela chamava todas as almas em cada ato que ela fazia. Ela carregava a todos. Então, é isso a vida, né? De um filho na divina vontade, ele carrega a todas as almas, que são atos universais. Universais, são atos divinos, que o bem se estende para todos. Eu chamei seus atos junto com os meus, de modo que, mesmo em seus atos, mesmo indiferentes, o reino da divina vontade se estendia. Vocês sentem o quanto eu os amei. Se eu orasse, eu chamava suas orações nas minhas. Ela unia as orações dela a todas as orações de toda a humanidade, de todos os seus filhos, para que a sua e a minha fossem corroboradas por um único valor e poder, né? Como ela tinha a vontade divina, ela tem a vontade divina operante nela, operando na alma dela, né? Então, assim, ela chamando, é como se todas as almas estivessem fazendo aquele ato junto com ela, né? Então, tinha um único valor e poder. Então, para Deus, né? Para Deus é como se todas as almas estivessem fazendo aquele ato junto com Nossa Senhora. É incrível, né? Olha só como é grande. Qual era o valor e o poder de uma vontade divina? Você vê o valor e o poder da vontade divina. Se eu falasse, eu chamava suas palavras. Se eu andasse, eu chamava seus passos. E se eu fizesse as pequenas ações humanas, indispensáveis à natureza humana, o dormir, o comer, o beber água, que as pessoas nem valorizam, faz assim, totalmente indiferente esses atos. Totalmente indiferente, olha só. Que a mãe está falando aqui, indispensável à natureza humana. O que era? Tomar água, varrer, ajudar a entregar a madeira para minha mãe, para acender o fogo, muitas outras coisas semelhantes. Eu chamei esses mesmos atos seus, para que eles fossem corroborados por uma vontade divina. Olha só como é grande. E nas minhas e nas suas ações, seu reino foi estendido. Olha como é grande, né? Então, é isso, né? Isso que a mãe está trazendo hoje, na lição de hoje, para que a gente tenha entendimento, para que a gente reflita, medite nisso que ela está falando, né? Sobre como é eu viver, né? Ela está contando como é viver na divina vontade, né? Quando ela desceu para a terra, quando ela veio para a terra. Então é assim, né? Deus nos criou para viver assim. Deus nos colocou, criou a nossa alma, nos colocou, né? A gente existe para isso. Lembra que quando ela falou,
na lição de ontem, que o nosso primeiro dever nosso de uma criatura é conhecer e amar a Deus, né? Conhecer e amar a Deus. Conhecer e amar a Deus em todos os atos. Corresponder, reconhecer, ser grato, agradecer, honrar a Deus, glorificar a Deus com a sua própria vida, né? Então, meu Deus do céu, é incrível, não é? Vale a pena, gente. Não vale a pena dar vez e voz para a vontade humana uma só vez, não vale. É o que a mãe tá falando, você vê, um só ato é morte, é trevas, você vê? O exemplo de Adão é claro, um só ato de Adão. Olha só o que aconteceu. Olha as consequências que teve de um só ato de dar voz para a vontade humana. O pecado entrou no mundo, as almas estavam todas condenadas, as almas todas estavam mortas e condenadas eternamente. Olha só a gravidade, né? E ficamos com, assim, a mancha desse pecado original, né? Então, assim, Deus nos redimiu, teve a redenção, teve que vir a redenção para nos salvar. Então, era a única maneira da gente não eternamente, né, ficar nessa morte. Nossa alma estava morta, condenada, né? E, meu Deus, olha só o amor de Deus, né? Ele nos enviou seu próprio Filho para nos salvar, né? Para que a gente não ficasse mortos eternamente. Ele não queria perder nenhum de nós, não foi para isso que ele nos criou, para essa infelicidade, para viver na lama, para estarmos condenados eternamente, mas para participar das alegrias dele, dos dons da felicidade com a Santíssima Trindade, né? Então vale a pena, muito, 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 né? Anular, passar por esse processo, não dar voz para a vontade humana. Meu Deus do céu, se sacrificar em cada ato mesmo, vale a pena fazer esse sacrifício por toda a vida, né? Na divina vontade, viver na divina vontade, essa é a verdadeira vida. É que a gente saia dessa ilusão, essa vida ilusória do mundo, né? Que as pessoas acham que a verdadeira felicidade é essa, né? As pessoas buscam a felicidade fora, enquanto a felicidade da gente, né, quer habitar dentro de nós, habita dentro de nós, que é Deus, é Ele, é a nossa verdadeira felicidade, né? E as pessoas estão buscando fora, né, achando que a vida e o alimento que ela precisa estar fora dela, a alma dela precisa estar fora, né, nas pessoas, em criaturas, em coisas, né? E ela fica buscando elogios, fica buscando afirmações, aplausos, reconhecimento humanos. Então, se ela ganha tudo isso, para ela isso que é felicidade. Ela fica feliz, mas é uma felicidade ilusória, do mundo momentâneo, que passa, mas que a sua alma está vazia, sem vida nenhuma, porque foi uma felicidade fora, externa, momentânea, né? Não alimentou sua alma e não trouxe vida para sua alma, porque a nossa vida é Deus. O bem é o próprio Deus, né? Então a gente precisa entender isso. É urgente, né? Muito gente, é o que Deus mais quer, que esses conhecimentos cheguem, que a nossa mãe mais quer é que as pessoas tomem essa consciência, que esses conhecimentos cheguem para o reino ser estendido, que a gente seja esses narradores de Deus, da vida de Deus, narradores da divina vontade, para que o reino seja estendido, né? Então é muito importante, não percamos tempo, nosso tempo é muito valioso, valorize o tempo que Deus deu para vocês, a vida que Deus está dando, a vida dele, porque a gente vive da vida de Deus. Deus deu a sua vida para nós, para que a gente pudéssemos viver. A gente vive da vida de Deus, a gente vive da vida de Jesus que Ele deu para que a gente pudesse viver. Então, não pise nessa vida, né, que Deus deu. Não perca tempo. Não perca o tempo que é tão precioso que Deus deu, para que a gente
pudesse ter essa felicidade já aqui na Terra, para que a gente conheça Ele, viva, participa dessa felicidade já aqui, para a gente conhecer e amar a Deus, né? Meu Deus do céu, é muito incrível, gente. Eu só tenho que dizer isso a vocês, né? Assim, é incrível, né? Não percam tempo. Não percam tempo com as coisas do mundo e nem percam tempo escutando a voz, né, humana, dando voz para suas vontades, né, para suas paixões, para seus pecados. Né? Não fique buscando aplausos, felicidades, elogios do mundo. Isso não é vida. Isso não vai trazer vida para a alma de vocês, não vai alimentar a alma de vocês, não vai. Nosso único alimento, a nossa única vida é Deus. É Ele, é Deus que alimenta a nossa alma. O que traz vida para a nossa alma é Deus, não o mundo. Né? Isso é ilusão. Né? Então vamos sair dessa ilusão, sair dessa letargia, né? E viver nessa felicidade que Deus quer dar para cada um de nós, junto com Deus. Amém? Vamos para as orações finais. A alma para sua Mãe Celestial. Santa Mamãe, quem pode resistir a ver você chorar e não ouvir suas lições sagradas? Prometo de todo coração, juro, nunca, nunca fazer minha vontade. Então faça com convicção, gente. De verdade, não leia por ler isso aqui. Olha só. Isso aqui é a alma, é cada um de nós aqui que tá lendo, cada um aqui que tá dizendo pra mãe isso aqui. Então, ó, prometo de todo o coração, juro, nunca, nunca fazer minha vontade. E tu, Mãe Divina, nunca me deixes em paz, para que o império da tua presença esmague o meu, para que eu reine sempre, sempre na vontade de Deus. Folha diária. Hoje a mãe nos pede, para me honrar, você me dará todos os seus atos para me fazer companhia na minha infância, me contando 3 atos de amor, em memória dos 3 anos que vivi com minha mãe Santa Ana. Retire da meditação esses 3 atos: pegar água, varrer, ajudar a entregar a madeira para minha mãe, para acender o fogo. Então, vou ler só mais uma vez o que ela quer, ó. Você me dará todos os seus atos para me fazer companhia na minha infância. Então, né, fazer companhia à mãe nos atos que ela fazia na infância. Ó, contando a ela, ó, me contando 3 atos de amor em memória dos 3 anos que eu vivi com a minha mãe. Então, ela deu exemplo aqui de alguns, né, dos 3 atos, né? Pegar água, varrer, ajudar a entregar a madeira. Então, é isso que ela está pedindo para nós, para honrá-la, né? Jaculatória. Rainha poderosa, capture meu coração para fechá-lo na vontade de Deus. Rainha poderosa, capture meu coração para fechá-lo na vontade de Deus. Rainha poderosa, capture meu coração para fechá-lo na vontade de Deus. Amém. Fiat.